Shalom, shalom, queridos. Domingão. Vamos que vamos, né? E a gente está como aqui, obedecendo e servindo ao Senhor com muita alegria. Hoje, 32º, né? 32º dia da contagem do Homer. Ainda falando, né, sobre o Monte das Artes, né? A questão artística que o mundo oferece e que nós devemos oferecer, né? E eu estava aqui estudando, queridos, e o Senhor saltou algo no meu coração. Então talvez esse vídeo vai ficar um pouquinho menor, mas eu quero caminhar naquilo que o Senhor vai liberando. E o que saltou no meu coração foi, eu estava estudando outra coisa, mas foi Mateus 6, 22, 23. Mateus 6, capítulo 6, versículo 22, 23, que diz: os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Mas se os olhos forem maus, todo o teu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que há dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão. Ontem eu falei sobre, entre tantas coisas, né? Lâmpada para os meus pés são a tua palavra e luz, né? Para o meu caminho. E depois daquela ministração, assim, o Senhor ministrou muita coisa no meu coração, sabe? O Senhor continuou falando sobre pecado, iniquidade e transgressão. O que seria o pecado, né? Alguém que está nesse caminho e dormiu. Já aconteceu com você? De dormir na estrada e sair da luzinha assim? E ir para a via paralela? Comigo aqui em casa já aconteceu, né? Meu marido dormiu no volante. Os anjos tiveram um trabalhão, assim. A gente estava bem cansado. Não aconteceu nada não, tá, queridos? A gente andou um tempão. Ele dormiu, não deu BO nenhum, assim, não aconteceu nada. Mas já aconteceu conosco. Então a gente saiu do caminho, né? E daí como é que a gente sabe que tá fora do caminho? Porque tem a luz, né, que tá iluminando, eles falam, opa, acordei, tô fora da estrada, né? Volta pra estrada. E, e a lâmpada para os pés, né? Mas daí, e vem esse texto aqui de Mateus, né? Continuando falando sobre luz, e diz assim, olha, os teus olhos são a candeia do corpo. Então vamos lá, vamos fazer uma junção aqui, né? O caminho é Cristo, e lâmpada para os meus pés, para os pés que andam daquele em Cristo, é a tua palavra. Então, a palavra é lâmpada para os pés, porque elas apontam o caminho, e luz para o caminho. Por quê? Porque ela não somente aponta, mas ela nos faz permanecer, andar no caminho e ter entendimento. Opa, saí do caminho, volta, né? Pequei, saí do caminho, dormi na estrada aqui, volta. Então, a palavra, ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Porém, os olhos, os nossos olhos, são candeias, são iluminação para o corpo. Olha que tremendo, queridos. Os nossos olhos são os nossos olhos que iluminam o nosso corpo. Porque os nossos olhos em si têm um poder sobrenatural. Não, queridos. Porque aonde os nossos olhos estão fitos, todo o meu corpo será iluminado ou todo o meu corpo andará em trevas. E daí, olha que legal. Eu quero que você imagine assim a vida natural mesmo, tá? Você tá na estrada à noite, farol que a gente falou ontem, né? O farol, os seus pés são o carro ali e o farol, né? Tá ali iluminando o caminho. E tem a palavra também que está, os seus pés estão sendo iluminados pela palavra e o caminho está sendo iluminado pela palavra. Mas se os teus olhos, queridos, presta atenção. O Senhor estava ministrando um pouquinho antes no meu coração sobre a visão do corpo, né? A visão. Cada parte do corpo de Cristo tem uma visão diferente. Às vezes é tão confuso, né? Mas é normal. Vamos lá. Eu quero que você imagine se toda parte do corpo tivesse olhos. Olho de olhar. Então, a visão do pé, a visão dos dedos do pé, seria totalmente diferente da visão do calcanhar. A visão do pé seria totalmente diferente da visão do cotovelo.
Por quê? Porque estaria enxergando de um ângulo diferente, de uma altura diferente, de uma forma diferente, para lugares diferentes, entende? Então, eu posso estar com os pés iluminados e eu posso estar no caminho e os meus olhos, em vez de estar olhando para o caminho, estar olhando para os lados ou olhando para trás. E daí o meu corpo vai manifestar o que os meus olhos estão vendo. O que os meus olhos estão enchendo. Se os teus olhos forem bons, se os teus olhos estiverem no caminho, todo o teu corpo está em luz. A gente está falando de artes. Então, aonde que tem que estar os meus olhos? Ah, o meu alvo é Cristo, os meus olhos estão em Cristo. Legal. Mas eu vejo Cristo? Vamos lá. Meus olhos estão em Cristo. Você está vendo Cristo? E como é que eu vejo Cristo? Vamos voltar, através da palavra. E não é somente através do olhar a palavra. É do praticar. Eu olhei e pratiquei. Eu olhei e pratiquei. Aí os meus olhos estão focados em Cristo. Então eu posso estar no caminho e estar com o celular olhando pornografia. Eu posso estar no caminho e estar no celular. Eu vou falar de celular porque eu estou colocando a questão estrada mesmo, né? E daí é o que a gente mais usa ali. E tá no celular olhando nudez, porque eu sou santo demais, eu não olho pornografia, mas eu olho uma nudezinha e tal. Eu posso estar no celular e estar escarnecendo de líderes que caíram, de igrejas que fecharam. Eu posso estar no celular e estar totalmente envolvido com a sexualidade ativa desse mundo. Com propagandas, com filmes, com tudo mais. Eu posso estar no celular e estar conversando e fofocando acerca de problemas que acontecem na igreja. Queria dizer, acontece. Na sua casa não acontece problema. Na sua casa, você e seus irmãos nunca brigaram. Ou seus filhos nunca brigaram. Né? Tá todo mundo certo. Tudo certinho, bonitinho, ó, alinhadíssimo. Então, dependendo daquilo que eu vejo, vai determinar, queridos, os olhos são a candeia do corpo. Então, aquilo que eu vejo determina se os meus olhos se o meu corpo é bom ou mal. Se a luz que está em mim é uma luz do Senhor ou são trevas. Porque trevas também está ligado à luz. Ah, trevas é a ausência de luz, mas é luz. Então, o que eu vejo, e aqui, queridos, para nós vermos a importância do que é feito. Foi inventado lavar roupa agora, né? Acredito que vocês estão ouvindo minha máquina. Aqui a gente vê a importância, queridos, aproveitando isso, eu lavo roupa, tá? Aproveitar esse barulho aí, a prova disso. Porque às vezes as pessoas veem a gente na mídia e pensam que a gente é famoso, que não sei o quê, queridos. A gente é normal, tá? Normalzinho, 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 igual a todo mundo. A única diferença é que a gente tá pro lado de cá do vídeo e vocês estão pro lado de lá, mas a gente é tudo igual. Então, assim, essa área das artes, ela pode vir, queridos, como luz. Porque a gente foca muito na questão da arte, porque essa dança, essa sensualidade, porque não sei o quê, porque a roupa, né? E agora tá um tal aí de um povo falando que é cristão, que eu falo, sangue de Jesus tem poder, né? O palavreado, e a gente critica tanto, mas a arte, ela pode e deve ser uma extensão, um braço do reino de Deus para trazer iluminação a muitas vidas. Vidas que estão em trevas, porque os olhos são a candeia do corpo e essas pessoas se alimentaram de trevas uma vida inteira. E a arte pode entrar, queridos, como um agente de iluminação do corpo. A gente fala, né, a questão de ativação, uma outra palavra, né, que tem sido tão atuante em nosso meio. Mas o que é ativação, queridos?
Vamos lá, deixa eu achar um texto aqui, que não estava no script. Deixa eu confirmar aqui, antes de ler. Eclesiastes 3, versículo 11. Eclesiastes 3, 11. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo, a palavra original é relacionada à eternidade, então não seria mundo, seria a eternidade. Tem algumas versões bíblicas que falam eternidade, essa minha que fala mundo. Tudo fez formoso ao seu tempo, também pôs a eternidade, eu vou ler assim, no coração do homem, sem que esse possa descobrir a obra de Deus, que fez desde o princípio até o fim. Presta atenção no que está sendo falado ali, queridos. Deus fez tudo formoso no seu tempo. E a eternidade, o que é a eternidade, queridos? A gente pensa que a eternidade, eu vou morrer e vou passar a eternidade. Tá, o que é a eternidade? É um tempo que não tem fim. Queridos, a eternidade eu vou colocar assim, é o ambiente onde Deus mora, porque eu entendo que Deus é maior que a eternidade. Eu entendo. Como é isso? Não sei, queridos, porque a mente humana, ela não tem poder de entender ou de fazer uma comparação para que se explique isso. Por exemplo, o universo. A gente achava top, né, as nossas aulas de geografia, aonde falava sobre o mundo, sobre a galáxia, sobre os planetas. E agora a gente já sabe que isso não é nada, que existem universos. E a Bíblia fala, né? Criou os mundos. Então, existem muitos. Nós não temos dimensão, não temos como alcançar isso. O que é a eternidade? É tudo. É Deus, é o ambiente onde Deus habita. Então, a eternidade, mas eu vou colocar numa linha de tempo, tá? Para a gente entender. A criação está na eternidade. Apocalipse está na eternidade. Isso aqui é só uma linha de tempo. Mas tudo o que aconteceu do começo ao fim está dentro da eternidade. E Deus fala em Eclesiastes, olha, tudo o Senhor fez formoso no seu tempo. E ele colocou a eternidade dentro do coração do homem, sem que esse homem possa esquadrinhar. O que é ativação, queridos? Ativação não é um agente externo. É um instrumento externo usado para liberar algo que já está dentro do homem e que o homem ainda não tem acesso. É como se estivesse dentro de um cofre de Deus, no espírito humano, mas está tudo ali. Todos os códigos, tudo está dentro do homem. Mas o homem, queridos, o homem é tão terrível, né? A gente veio dessa raiz de pecado. Então o Senhor colocou essas 7 chaves e conforme a gente vai crescendo, conforme a gente vai amadurecendo, conforme a gente vai deixando de ser feiticeiro, né? Porque a gente acha muito que o feiticeiro é aquele que vai lá e faz isso e faz aquilo. Não, queridos, o rebelde é feiticeiro. Orações contrárias são feitiçaria. E a gente fala muito dos de fora, mas tem um monte de cristão, né? Então, a gente tem que dar uma vigiada com isso, né? Com os rótulos e títulos que a gente coloca, sem analisar realmente a nossa vida. Mas tudo que é necessário para essa caminhada está dentro do homem. Não porque o homem por si só, não, porque Deus colocou. Mas está guardado. O que é a ativação? Ou a revelação? É algo que está dentro do espírito humano, guardado pelo Espírito Santo, que é revelado. É exposto. Vem à luz. Então, se os olhos são a candeia, se os olhos são a iluminação do corpo, e daí sim, o meu olhar, aquilo que eu vejo, pode entrar em mim como fontes de luz, trazendo vida, ativando, revelando coisas da eternidade,
ou pode ser um agente de trevas. Por isso, ontem eu falei da seriedade de passarmos tudo pelo crivo da palavra, porque a gente pode estar liberando coisas relacionadas à eternidade, ou a gente pode estar liberando trevas sobre a vida das pessoas. Queridos, vamos lá. A gente foca muito nos moveres, e a Bíblia nunca falou isso. A Bíblia diz que é para a gente olhar o fruto, né? Qual o fruto disso? Então eu quero que você analise aí. Já aconteceu com você de você estar num evento, e ali teve palavra, teve intercessão, teve pregação, teve dança, teve teatro, e o negócio foi top, né? O fogo de Deus desceu, você chorou, tremeu, caiu, babou, rodou, e passou uma semana, aquilo foi só uma lembrança, como se fosse uma reunião de amigos, né? Nossa, foi muito legal aquele dia. Tá, e qual foi o resultado disso? Não, nenhum, nem lembro direito o que foi falado. Então, se o fruto não é bom, se o fruto não traz vida, não é um fruto da eternidade do Senhor. Porque qual é o fruto? Qual é a testificação de que isso foi uma luz? Foi, opa, uma área minha que estava em trevas passou a ser iluminada. Eu melhorei. Depois daquele dia, eu melhorei. Vamos lá, queridos, se você pegar hoje dia 7/5, agora aqui em Ariquemes, 10 horas da manhã, 10 horas e 1 minuto da manhã. Como você estava 1 ano atrás? Ah, igual, assim, não sei exatamente o que eu estava fazendo, mas normal, assim. Então, tem alguma coisa errada? Como que os seus olhos estão sendo iluminados? Como que esses agentes externos estão trazendo iluminação e você continua igual? Não tem como, queridos. Eu preciso estar de glória, luz. Glória, luz, poder, energia, unção. De glória em glória. Então, eu preciso ir melhorando. Eu preciso ir sendo iluminada por aquilo que os meus olhos estão vendo. Então, recapitulando tudo isso aqui que a gente já vai encerrar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, eu leio a palavra. Leio, né? Luz. Eu leio a palavra, eu estou fundamentado na palavra, eu caminho na palavra. Lâmpada para os meus pés. Então, eu caminho na palavra. Ou caminho pela palavra, né? Caminho no caminho que é Cristo pela palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Então, eu tô vigilante, eu tô vendo, não, eu tô no caminho. E os meus olhos, que são a candeia do meu corpo, também está no caminho. Ele não está olhando para o tamanho da onda para eu afundar. Ele não está olhando para trás para eu virar estátua de sal. Ele não está olhando para os lados que vai me fazer errar o caminho. Eu não estou com a mão no arado e andando tortamente, né? Andando de qualquer jeito. Eu estou focado aqui, eu estou centrado aqui. Então, o meu corpo está sendo iluminado pela palavra, pela verdade, pela vida. E daí aquilo que eu estou liberando através das artes. Eu estou liberando com maturidade, com equilíbrio. E daí vidas estão sendo alcançadas. Queridos, vamos lá. Você quer ver como é ser sério? Quem aqui de nós nunca foi impactado por um teatro do Giovanni Si? Jardim do Inimigo. Queridos, quando eu assisti o Jardim do Inimigo, eu falei, uau, aquilo me arrebentou. E eu assisti muitas vezes. Muitas, muitas, muitas. Isso na época do Orkut ainda, né? E nesse período, eu até consegui um contato com o Kaique. E a gente conversava muito pelo Orkut na época. E quando ele começou a me contar os projetos, ele até me chamou para ser missionária lá na África. Mas eu não sou missionária. Quando ele me contou do projeto, na época, tinha o projeto da África. Eu falei, uau, não
não é um grupo ao léu, tem propósito, queridos. Tem propósito. Entende? Aquilo que nós liberamos através das artes tem que ter propósito. E qual o propósito principal? Fazer com que olhos sejam liberados, ativados, recebam revelação, recebam luz, sabe? Que áreas que estão em nós, em trevas, recebam luz e isso tudo frutifique para o reino. Levante pessoas, alinhe pessoas, posicione pessoas, salve pessoas, sabe? Cure, liberte, transforme, restaure. Movimento do reino. Movimento do reino, movimento do reino. Então, agora fechando mesmo. Eu posso estar com os pés iluminados, no caminho que é Cristo iluminado, mas os meus olhos estão fora de Cristo. E eu até posso andar assim por um momento, como eu falei para vocês. Uma vez a gente vindo de uma cidade aqui vizinha, a gente foi num evento com o pastor Lucinho, e nós estávamos vindo, eram 2 noites, a gente foi às 2 noites, 100 quilômetros daqui, e meu marido acordava às 5 horas da manhã para trabalhar. E ele chegava às 4 horas da tarde, tomava banho e a gente vazava, né? Então ele não dormia, não descansava, né? Na primeira noite foi de boa, na segunda noite ele dormiu na estrada. E a gente andou um trecho muito grande. Como é que a gente sabe que andou um trecho muito grande? Porque todo mundo estava no carro, dormiu. Eu, ele, minha filha, uma discípula que a gente havia levado. Como é que a gente sabe que foi um trecho muito grande? Porque tinha um outro casal, tinha uma outra discípula com um filho que estava num carro atrás. E daí quando a gente foi para o acostamento, eles foram para o acostamento também, achando que tinha alguma coisa na pista. E não tinha nada na pista, a gente estava dormindo. Então eles falaram que a gente andou no acostamento muito tempo. Eu acredito que naquele momento os anjos estavam descabelando, né? Ei, volta. E daí, queridos, a gente estava ali. Presta atenção, a gente estava no caminho, numa pista iluminada, com um farol bom, mas a gente começou a andar fora do caminho. Por quê? Porque cochilou e foi. Então, ontem eu trouxe uma análise, hoje eu quero trazer outra. Você está com os pés iluminados? Glória a Deus, você está no caminho? Aleluia. O seu caminho está sendo iluminado pela palavra? Glória a Deus por isso. Mas e os seus olhos, aonde estão? Do que você tem saciado o seu corpo? Lembrando que a carne cogita das coisas da carne e o espírito cogita das coisas do espírito. Do que o seu corpo está sendo cheio? Como que o seu corpo, os olhos são a candeia, como que o seu corpo está sendo iluminado? Ele está sendo iluminado pela luz verdadeira ou ele está sendo iluminado pela luz falsa, que são trevas? Que o Senhor te abençoe e te guarde. A gente se vê amanhã para mais um dia da contagem, que você tenha um domingo abençoado e comece uma segunda assim, liberado, ativado, posicionado, renovado. Em nome de Jesus. A gente se vê amanhã para mais um dia da contagem do homem. Shalom, shalom, queridos.